Fala galera, estamos aqui mais um dia. É, Hoje eu vou fazer a leitura, depois eu vou gravar um outro vídeo, mas agora a gente vai fechar tudo que a gente leu, o que a gente pôde aprender desse livro e quais foram as nossas percepções. Eu acredito que vai ser um livro mais, acredito que vai ser um vídeo mais rápido e espero que você compartilhe aqui também quais foram as suas impressões sobre o livro, o que você mais gostou e como que esse livro ele pôde te auxiliar. A ideia é que a gente consolide tudo que a gente leu do livro de Daniel e faça tipo um resumo mesmo, bem simples, como se a gente estivesse explicando para outra pessoa por que que ela deve ler aquele livro e por que que aquele livro é bom e quais foram os principais aprendizados e o que que essa pessoa pode aprender quando lê esse livro. Então, eu sempre gosto de fazer esse resumo para ir me orientando, porque é uma forma em que eu aprendo também. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou mostrar aqui. Primeiro, a gente faz uma análise sobre o contexto do livro. Então, aqui eu pontuei que Daniel ele viveu numa época muito especial de Israel, onde a nação ela foi sitiada e tomada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que governou 605 anos antes de Cristo até 562 anos antes de Cristo. Então, aqui eu coloco um contexto, um panorama geral de qual que era o contexto em que esse livro foi escrito. E pontuei também que no exílio babilônico, Daniel ele foi um instrumento de Deus, simbolizando a continuidade de Israel e representando os planos soberanos de Deus para as nações. Então aqui a gente vê que Daniel ele foi levado cativo entre os nobres e ali ele simbolizou, ele representou o Senhor naquele cativeiro que ele esteve. Então, como eu mencionei diversas vezes aqui nos vídeos, Daniel ele não gostava, Daniel ele não queria estar ali na Babilônia. Daniel foi levado preso, Daniel ele foi levado cativo, mas mesmo assim, ele não deixou de demonstrar a soberania do Senhor, a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor naquele ambiente. E ele foi capaz, com a graça do Senhor, de influenciar, de revolucionar toda uma sociedade. Ele pôde revolucionar toda a Babilônia através do seu relacionamento com o Senhor. Desculpa, gente, com uma tosse. Então vamos lá, avançando. O livro de Daniel usa de sonhos e visões, sinais, símbolos e números para declarar o curso da história e chamar a atenção ao seu significado, mapeando seu curso à medida que ele se encaminha para o final. Então, aqui também no livro de Daniel, o que, que a gente vai poder ver? Que Daniel, o Senhor, ele um, dá um dom espiritual a Daniel, em que ele pode ter sonhos e ter visões e interpretá-los. E isso, durante a história dele, durante todo o momento que ele esteve ali na Babilônia, ele pôde exercer o cargo dele e também exercer o dom espiritual que o Senhor concedeu a ele. E o Senhor usava muito desses dons espirituais em Daniel para revelar coisas que aconteceriam acerca do futuro de Israel e também o nosso futuro. Então o Senhor falou coisas que aconteceram já, que já se concretizaram quando Daniel estava ali na Babilônia. Ele foi revelado a ele a respeito dos próximos reinos que viriam e também acerca do do Apocalipse, desse período final em que estamos vivendo. Então, Daniel, ele tem é, sonhos, tem visões, e ele vai relatando isso através dos seus escritos, ele vai registrando isso, e a gente chega a um livro que tem muitas referências acerca do Apocalipse. Como eu bem falei aqui, é um livro que fala também do capítulo 7 até o 12 a respeito do estabelecimento do reino do Senhor, acerca também do Apocalipse, acerca também do surgimento do anticristo. Então, no livro de Daniel, a gente vai poder ter uma visão parcial da história que já aconteceu, coisas que o Senhor mostrava em sonhos para Daniel, que já aconteceram e coisas que estão acontecendo atualmente, que estamos nos encaminhando também para acontecer. Então, se a gente fosse estruturar esse livro, se a gente fosse dividir o livro de Daniel, a gente poderia dividir o livro de Daniel em duas partes.
A primeira parte é do capítulo 1 até o 6, em que a gente vai ter as narrativas, vai ter as histórias relacionadas às atividades de Daniel na Babilônia e durante o Império é, Babilônico, e também durante o estabelecimento do Império Medo-Pérsia, como esse poder ele dominou todo o Oriente Médio. Então, do capítulo 1 até o 6, a gente vai ver histórias muito bacanas de como que Daniel ele se consagrava, a gente vai ver histórias de é, como que foi é, a, a interação de Daniel dentro daquela sociedade. E do capítulo 7 até o 12, a gente vai ver as visões propriamente de Daniel sobre o futuro de Israel, sobre Israel e também o estabelecimento do reino divino, com o anticristo e acerca do Apocalipse. Eu também gosto sempre de fazer uma linha do tempo, só para a gente se contextualizar sobre o autor desse livro. Eu acho que não tá pegando. Deixa eu ver se melhorou. Eita, acho que saiu aqui. Deixa eu organizar. Eita, né, gente, que ao vivo é assim mesmo. Ai, ai. Pronto, eu acho que agora melhorou a visualização, né? Então, o que, que a gente pode saber sobre Daniel? Primeira conclusão que a gente chegou é que Daniel, ele era um hebreu comum, colocado numa determinada posição para fazer a diferença. Então, não tinha nada de extraordinário em Daniel. Daniel não tinha nada de extraordinário. Daniel era um hebreu comum que foi colocado em um lugar, foi colocado, é, foi levado cativo para a Babilônia, e ali ele começou a fazer a diferença. Então, isso faz a gente refletir sobre a nossa posição atual. Quem somos nós? Qual que é a nossa identidade? Como que a gente tem se posicionado no lugar onde a gente está? Como que a gente tem se posicionado na Babilônia que a gente está? Como que é, nos, é, nos posicionamos nos ambientes em que frequentamos, como escolas, como universidade, como igreja, como bairro, cidade, como ambiente de trabalho, em clubes, ou enfim, qualquer ambiente que a gente frequenta, como que a gente tem se posicionado. E esse foi um dos questionamentos que vieram com muita frequência para mim quando eu lia esse livro, quando eu fui me deparando com a história de Daniel, sobre o que eu tenho feito no lugar onde eu estou, como eu tenho refletido o Senhor, como que eu tenho refletido e guardado os princípios do Senhor no ambiente em que eu estou, como que eu tenho me diferenciado no ambiente que eu estou. E vieram muito esses questionamentos durante esses momentos que eu estava fazendo essa leitura, porque a gente entende isso, que Daniel, ele escolheu fazer a diferença. E fazer a diferença é uma decisão que parte de nós, sabe? Daniel, ele não nasceu assim, olha, Daniel, você foi separado para isso, você foi chamado para ser isso, eu vou te levar para Babilônia e você vai fazer isso, isso, isso. Não, isso foi as circunstâncias que levaram Daniel ali e ali ele decidiu se posicionar. Então vamos lá. Na linha do tempo, o que que a gente pode destacar sobre a história de Daniel? Primeiro, que Daniel, ele, de acordo com a história, ele tinha cerca de 14 anos quando ele foi levado, exilado para a Babilônia. Então a gente vê que ele chegou ali muito jovem. É, lembrando também que ele passou um período de 3 anos, deixa eu ver, se preparando para poder estar na presença do rei. É, aqui. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Aqui. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Então,
3 anos de preparação de Daniel para que ele se apresentasse diante do rei, ele decidiu se consagrar. Então, no 14, 15, 16, 17, aos 17 anos, ainda ali na fase da adolescência para a juventude, Daniel, ele já tinha isso no coração dele. Então, foi uma decisão se posicionar, foi uma decisão ser diferente. Entre os cativos de Judá foram muitos jovens, e aqui a gente vê Daniel sendo citado entre esses jovens. Daniel escolheu fazer a diferença. É, aqui também, cadê? Ananias, Misael e Azarias também foram jovens que são citados que decidiram fazer a diferença no seu contexto, no contexto em que estavam. Então, depois a gente tem outro marco importante, que é quando Daniel ele já está com 64, 66 anos, em que o rei Belsazar, em que Daniel é lembrado, ele é chamado para interpretar o escrito na parede. Esse foi um momento bem bacana também da leitura desse livro. Então, a gente vê ali que Daniel ele tinha cerca de 64, 66 anos. E, por fim, a gente vê que talvez aos 82 anos, Daniel ele foi. Eita. Ele foi para a Cova dos Leões. Então, aqui eu destaquei que, se considerarmos a cronologia do livro de Daniel e tratarmos toda a sua vida como uma atuação ministerial, podemos afirmar que seu ministério durou mais de 70 anos. Então, Daniel, ele viveu ali na Babilônia até cerca de 80 anos, 70, 80 anos, e a gente pôde ver o desbravar da sua história. A gente pôde ver como que ele viveu a sua vida, exercendo o seu trabalho, exercendo a sua profissão, seguindo os direcionamentos do Senhor. E como que isso influenciou todo um sistema, como que influenciou tantas e tantas e outras vidas. Então, quais foram os principais aprendizados que a gente pôde aprender do livro de Daniel? Primeiro, partindo dos meus aprendizados e da minha experiência lendo esse livro. E eu quero que você deixe aqui também quais foram as suas impressões e o que, que você achou, e quais foram também os seus principais aprendizados. Por aqui, o que, que eu pude aprender? Eu pude aprender sobre a fidelidade a Deus em tempos de crise, em tempos em que você está vivendo situações que você não quer viver de jeito algum, mas que é necessário você ser fiel ao Senhor. A gente vê que isso se refletiu quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali na fornalha. A gente vê também a fidelidade de Daniel sendo demonstrada quando ele não temeu Belsazar e falou para Belsazar também sobre sobre o que estava escrito na parede. Também não temeu a Nabucodonosor, ele não se curvou, ele não se prostrou diante da estátua e ele foi fiel até o final da sua vida, mesmo também sendo jogado na cova dos leões. E a gente vê o desbravar da história de Daniel e vê o quanto que ele foi fiel, sabe? Mesmo diante das dificuldades, mesmo tendo um decreto para que aqueles que orassem fossem lançados à cova dos leões. Daniel, ele foi fiel e o que ele foi fazer? Ele foi orar. Então, em tempos de crise, a gente aprende bastante vendo essa história a respeito da fidelidade. E para mim tem sido um livro essencial, foi um livro essencial durante esses dias que eu tenho depositado inteiramente a minha confiança no Senhor, porque essa história ela tem me mostrado o quanto o Senhor ele é poderoso. O segundo tema que eu pude aprender é a respeito de trabalhar com excelência. Daniel ele trabalhou com excelência, Daniel ele serviu com excelência. A gente sabe que ele foi um líder, ele foi o líder dos sétepras, não sei pronunciar esse nome direito, mas que Daniel era tão bom no trabalho dele que queriam arranjar, encontrar algum defeito e não conseguiu. Então a única forma de atingir ele foi tentando atingir a parte espiritual, a vida espiritual dele. Mas isso já estava tão alicerçado em Daniel que não conseguiram. Então, um dos pontos que eu pude tirar da história de Daniel, não só nessa
parte da história dos Cétepras, mas também tantas outras que Daniel ele trabalhou com excelência. Então isso é um requisito. É o requisito se você quer se destacar, se você quer prosperar. Trabalhe com excelência. Trabalhe honrando o nome do Senhor. Segundo, é que sabedoria, inteligência e ciência são dons de Deus. Deus, ele concede esses dons. E a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, clamar, pedir ao Senhor, Senhor, me conceda inteligência, Senhor, me conceda sabedoria, Senhor, me conceda ciência. Porque a gente viu que o Senhor concedeu. E além de conceder isso, o Senhor concedeu dons espirituais. Então, foi maravilhoso aprender isso. O próximo aprendizado é a respeito de resistir à pressão social e cultural diante de uma sociedade corrompida. Sim, enquanto estava todo mundo se prostrando, enquanto estava todo mundo se curvando diante da estátua de Nabucodonosor, enquanto estava todo mundo se deliciando, se satisfazendo com os manjares do rei, Daniel estava resistindo à pressão cultural, à pressão social. E isso me fez refletir muito sobre as minhas ações. Isso tem me feito refletir muito sobre as minhas ações. E eu creio que o Senhor ele tem me chamado a isso. Isso é um despertamento que o Senhor tem feito, tem trazido a mim, que é a respeito de resistir à pressão social e cultural. E também, outro ponto é que não devemos temer diante das autoridades, devemos ser obedientes ao Senhor. Daniel não temeu diante das autoridades. Sadraque, Mesaque e Abednego não temeram diante das autoridades. Claro que eles obedeciam, mas desde que isso não ferisse seus princípios e relacionamento com Deus. Eles tinham a soberania do Senhor como principal fundamento. Mas, claro, eles honraram, mas não deixaram que isso tocasse, não deixaram que isso ferisse o, ao Senhor, ao relacionamento e à intimidade com o Senhor. O próximo aprendizado é a respeito de registrar os seus sonhos e visões e guardar eles com diligência. Daniel, ele teve sonhos, ele teve visões e ele anotava aquilo, ele deixava aquilo registrado. Isso serviu muito pra gente, serviu muito. O anjo até teve um momento que o anjo falou assim: olha, guarde isso, cele esse livro, porque tem gente que não tá preparado ainda pra saber isso, mas depois eles buscarão compreender. E, e é algo que eu tenho exercitado, eu realmente tenho visto que o Senhor, ele fala, sim, através de sonhos, o Senhor, ele fala através de visões, e que é importante a gente anotar, para a gente ver como que o Senhor, ele está falando com a gente, e como que é, tais coisas, elas se encaixam, sabe, gente? Porque às vezes a gente sonha e depois esquece. Para não correr esse risco, anote. Então, foi algo que eu aprendi com o Daniel também. Como também buscar interpretações dos sonhos e das visões. Daniel, ele teve uns sonhos muito malucos, uns sonhos muito esquisitos. Imagina você sonhar com um bode com 4 chifres, depois sonhar com um urso saindo de dentro do mar, um leão, um, um bode, um carneiro com um monte de chifre. Daniel, ele teve sonhos muito bizarros. Mas, apesar de ser sonhos bizarros, o Senhor, ele dava significados e o Senhor falava através daquilo. Então, Daniel, ele sempre nos sonhos dele, ele perguntava, mas o que que isso significa? Quando que isso vai acontecer? Então, a gente deve buscar pelas interpretações das visões e dos sonhos que a gente tem. Outro ponto que a gente pode aprender com Daniel a respeito de orar em favor da nossa nação e clamar a Deus pela misericórdia. A gente vê que Daniel, ele se rasga. Daniel, ele era apaixonado pela nação de Israel. Ele era apaixonado por seu povo. E, e é isso que eu percebi quando eu li, que muitas vezes falta isso de mim, sabe? Muitas vezes falta interceder pela minha nação, interceder pelo meu povo, interceder pela minha geração. Então, foi um dos chamados que eu tive, um dos despertamentos que eu tive quando eu li essa palavra. Outro ponto, outro, eita, outro ponto que eu pude aprender com a história de Daniel é que viver uma vida consagrada a Deus, ela é imprescindível para vencer todos os desafios. Daniel só venceu os desafios que vieram para ele através da oração. Daniel ele só venceu os desafios porque ele vivia uma vida consagrada a Deus. Então, que a gente possa olhar para essa história e ter isso como um parâmetro, sabe? Ter isso como referência.
de que viver uma vida consagrada ao Senhor faz com que a gente desbloqueie, faz com que a gente acesse lugares, faz com que a gente tenha experiências com o Senhor. Então, e também que a gente lide com muitos desafios e barreiras que vierem em nossas vidas. Então, viver uma vida consagrada ao Senhor através de jejum, através de súplica, através de orações, é imprescindível. E outro ponto, que eu também pude aprender com a história de Daniel é que grande parte das visões proféticas já ocorreram. E o que me causa medo é que a gente restou para o nosso tempo a outra parte das 70 semanas, que nos indiquem que estamos no fim, gente. E mesmo diante do fim, antes de ontem, eu fui pega com aquela palavra, o último versículo do livro de Daniel, é que mesmo sabendo disso tudo, de que o fim ele tá próximo, de que, meu Deus do céu, o mundo está acabando, que falta pouquíssimo tempo para o retorno do Senhor. Mesmo diante de saber tudo isso, o que fazer? Porque bate um desespero, você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como que eu reajo diante disso? O que eu faço diante disso? E, e aí, a gente, simplesmente para fechar toda essa história, o anjo fala para Daniel: Ó Daniel, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, então, no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Então, esse foi algo que mexeu muito comigo. Que eu fiquei muito atordoada. Eu, meu Deus do céu, a gente já tá no princípio do fim. É, quando eu tive a dimensão da história que já ocorreu e que a gente já tá bem próximo da vinda do Senhor, eu me desesperei. Mas aí a gente lê a palavra do Senhor, que ela é maravilhosa. Ela fala aos nossos corações que devemos seguir o caminho até o final. Vamos descansar e depois vamos receber a nossa herança diante do Senhor. E foi uma leitura muito boa, gente. Foi desafiadora, porque, cara, precisa entender, a gente precisa ter essa visualização do contexto histórico. A gente precisa ter que estudar a história para compreender. Mas é um livro muito bacana de fazer leitura, porque tira você completamente da zona de conforto. Tira você desse lugar de fazer uma leitura passiva. Você começa a fazer uma leitura ativa, de buscar referências, de buscar interpretação, de clamar mesmo pela misericórdia do Senhor. Quando você olha para aquele texto e fala assim: Eu não estou entendendo, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, eu não estou entendendo o que isso significa. E você começa a clamar pedindo: Senhor, socorre aqui, me ajuda aqui nessa leitura que tá difícil. E o Senhor, ele começa a te ensinar, e o Senhor traz referências, o Senhor apresenta pessoas, e uma pessoa vai lá e fala: Olha, eu tive essa visão sobre esse livro. E assim a gente vai aprendendo mais o Senhor e a gente vai crescendo no conhecimento. E bom, para finalizar, eu deixei aqui uma cronologia. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas você pode ter essa cronologia aqui. Todo esse arquivo do livro de Daniel vai estar disponível aqui embaixo para você acessar, para você fazer o download, para você ir acompanhando é, todo esse momento de aprendizado. Se você depois quiser também fazer uma cópia para você ir editando, fica à vontade. Mas aqui eu deixei essa cronologia só para a gente ter essa visualização de quando tudo começou, como que começou e como que acabou o livro de Daniel. Bom, gente, é isso. Eu agradeço por você fazer essa leitura comigo. O desafio dos 21 dias, o desafio de consagração ainda não acabou. A gente vai continuar. Esse daqui é só pra gente fechar o livro de Daniel, pra gente poder continuar mais alguns dias. Falta pouquíssimo tempo pra acabar. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta exatamente 7 dias pra gente acabar esse propósito. E, enfim, gente, é isso. Eu agradeço muito por você estar aqui, por você estar me auxiliando, porque é, ai, é desafiador, mas eu creio que o Senhor ele está trabalhando em mim e talvez as minhas ações sejam ainda um pouco limitadas, eu não consiga transferir todo o conhecimento que eu gostaria de transmitir, que eu gostaria de ensinar, porque meus conhecimentos são muito limitados a respeito disso. Mas se eu te ajudo a se motivar a ler e a simplesmente reservar um determinado horário da sua agenda para ler a palavra do Senhor, para mim isso é suficiente.
E eu sei que o resto, o Espírito Santo, ele conduz. Porque muitas vezes a gente precisa que outra pessoa venha e nos motive, sabe? Então, se eu puder fazer isso todos os dias, te dar esse lembrete, ei, vamos ler a palavra, ei, vamos ler a Bíblia. Se eu estiver te ajudando a só reservar esse horário pra mim, é, a minha missão tá cumprida. Então, eu agradeço demais por você estar assistindo esse vídeo. Eu agradeço demais por você estar participando desse desafio comigo.